Olá, vamos falar de eternidade? Diz uma coisa, você já parou para pensar em quem é Deus? Como Ele é, onde Ele vive? Como nós podemos conhecer a Deus? E você já parou para pensar que todas essas respostas estão aqui na carta de Deus para nós, manual de Deus para nós. E esse manual de Deus, ele vem nos dizer, por exemplo, em Isaías 26:4, ele diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E aí aqui nesse texto nós já começamos a ver um pouquinho do caráter eterno de Deus. Deus, nosso Deus, o Senhor Deus, é uma rocha eterna. O Salmo 90, verso 2, ele vem nos dizer que de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E aí nós temos o Salmo 139, que eles vêm nos falar da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Eu vou ler só um trechinho aqui para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Ele diz assim, Salmo 139, versos 7 ao 10, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse salmo aqui, ele vem assim nos mostrar, quando você for ler ele todo, ele vem nos mostrar que não importa onde nós estejamos, onde nós tentamos nos esconder, quando nós estávamos ainda informes, sendo formados lá no ventre da nossa mãe, Deus, ele já nos conhecia. Onisciência, onipotência, onipresença. E aí lá em Abacuque diz outro atributo de Deus. E Abacuque no capítulo 1, do verso 13, ele vem nos dizer que o Senhor é tão puro, que ele não pode contemplar, que ele não pode ver o pecado. O Senhor é puro. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, ele vem nos dizer que o Senhor é santo. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Deus é santo, ele é puro, ele é santo, ele é onipresente, onipotente, onisciente. E lá em João, no capítulo 4, verso 24, ele vem nos dizer que esse Deus, que tem todos esses atributos que nós acabamos de falar, ele é Espírito. E que aquele que adora esse Deus deve adorá-lo em espírito e em verdade. Olha que texto maravilhoso. E aí nós fazemos aí um paralelo entre nós, os seres humanos, e Deus, para nós vermos a diferença. Por exemplo, Deus, ele não teve um início. Nos textos que nós lemos, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Então ele não teve um início. E nós, seres humanos, nós nascemos e nós morremos.
Deus, Ele é uma trindade. Quando nós formos acompanhando a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E alguém pode perguntar, Ângela, como é isso? 3? Não sei, eu não sei te explicar isso. Há coisas que Deus só irá nos revelar na eternidade. E sabe de uma coisa, eu quero estar lá na eternidade, para me entender todas essas coisas. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele é uma trindade. Outra coisa é, Deus, Ele sabe todas as coisas. Nós, os seres humanos, o pouco que nós sabemos, nós precisamos ser ensinados. Deus não precisou ser ensinado. Deus não precisou de professor. Deus não precisou de pai e mãe para ensiná-lo, porque Ele é Deus. Deus, Ele é Espírito. E o ser humano, nós somos Espírito também, mas nós temos um corpo físico. E Deus, Ele está em todos os lugares. E nós, seres humanos, nós só podemos estar em um lugar por vez. Até que nós queríamos, muitas vezes, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas nós não podemos. E Deus, Ele é onipresente, Ele pode estar em mais de um lugar, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, Ele já existia antes de tudo, e nós não existíamos antes de tudo, nós fomos criados, nós nascemos aqui nesse mundo. Mas uma das coisas mais importantes aqui nessa comparação entre quem é Deus e quem somos nós, seres humanos, é que Deus, Ele é a autoridade suprema. E nós, seres humanos, nós estamos debaixo dessa autoridade. Isso é maravilhoso. E aí, para encerrar aqui a nossa conversa, eu quero terminar com esse texto de Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, onde ele diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Nós, meus queridos, nós temos a tendência de nos gloriarmos em muitas coisas. Que nós somos capazes disso, que nós conseguimos um emprego tal, nós conseguimos isso e conseguimos aquilo. E nós temos essa tendência de nos gloriarmos de algumas coisas. Porém, Deus está dizendo na sua palavra que aquele que se gloriar, glorie-se em uma coisa só, em conhecer ao Senhor. E aí nós nos voltamos para cá. A carta de Deus. É aqui o melhor lugar para nós conhecermos o Senhor. É aqui o melhor lugar para nós nos enchermos dele. E quando você começar a ler essa carta de Deus aqui para você, você vai se surpreender com a grandeza desse Deus. Você vai se surpreender com as coisas que Deus foi capaz de fazer para que nós, seres humanos, tenhamos ou possamos um dia estar completamente, plenamente e eternamente na presença dele. Até a próxima.